Bom dia, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam cumprindo direitinho aí com a situação do isolamento, né, que está sendo preconizado. E tô aqui para dar as boas-vindas a vocês de volta, dizer que eu tô muito contente de reencontrá-los e retomar nossa disciplina, né? A gente sentou em colegiado e pensou que seria uma boa ideia preparar um material de revisão para que vocês lembrassem aí do que a gente estava discutindo, para a gente poder dar continuidade ao trabalho. Então, o objetivo desse vídeo é esse, é retomar um pouquinho da discussão que a gente já vinha fazendo, aí principalmente acerca, né, da emergência do campo da psicologia escolar educacional no Brasil e do modo como isso está estruturado hoje, para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Então, queria lembrar vocês, né, já que a gente já trabalhou muito sobre isso, lembrar vocês que a psicologia escolar educacional ela vai surgir como um campo de aplicação tanto da psicometria quanto da psicologia experimental. Vão ser produzidos conhecimentos nessas áreas acerca dos aspectos psicológicos e esses conhecimentos eles vão ser aplicados em contexto escolar educacional. Então, a psicologia escolar educacional surge aí mais como um campo de aplicação de uma produção externa a esse campo, né? De uma produção que vem de uma ciência que não está focada nesse contexto especificamente. Isso vai acontecer nos Estados Unidos, na França e no Brasil. No Brasil, a gente vai estar copiando esse modelo nos primeiros laboratórios de psicologia que apareceram aqui no Brasil e que apareceram dentro de contextos escolares e educacionais. Entretanto, a gente sabe que a ciência ela não é neutra, absoluta, ela não tem a pretensão de ser um conhecimento verdadeiro, né? E a gente sabe disso porque a produção dessa ciência ela vai estar vinculada a um contexto social. Então, não ia ser diferente aqui no Brasil, né? E aconteceu que, a partir do movimento de necessidade de um processo de industrialização que a gente vivenciou aí na primeira metade do século XX, começou a aparecer a demanda, a necessidade de escolarização das pessoas. Até então, a escola ela não era para todo mundo no Brasil, ela era uma coisa que estava relacionada às classes sociais mais abastadas. E aí, a partir do movimento de industrialização, a gente vai ver a necessidade de que todo mundo vá para a escola, para que todo mundo tenha acesso a conhecimentos, para que todo mundo possa se inserir nesse mundo industrializado, capitalizado. E essa inserção em massa da população na escola vai fazer aparecer uma questão que é muito relevante para a psicologia escolar educacional, que é a questão do fracasso escolar. O que acontece? As crianças são inseridas no contexto escolar educacional e alguma coisa acontece que elas não aprendem, que elas reprovam, que elas desistem da escola, né? Esse contexto vai ser chamado de fracasso escolar. E, a princípio, a psicologia vai tentar resolver esse problema nos métodos tradicionais de pesquisa, né? Explicando a partir de uma lógica cognitiva ou de uma lógica de uma situação cultural carente, o fato dessas crianças estarem com dificuldade de manterem-se dentro de processos escolares. Só que, né, a gente vai ter uma produção que vai ser muito relevante, que vai ser a produção da Maria Helena de Souza Pato, que vai sinalizar para um aspecto que a gente não estava considerando, né? Quando ela publica sua tese de doutorado, ela vai estar analisando exatamente o fato de que existe uma ciência que ela já, por estar inserida dentro de um contexto que é ideológico, ela já busca explicar as coisas a partir dessa referência ideológica, que é a referência capitalista. Então, quando a gente vai para a escola e tenta entender por que as crianças não aprendem, e a gente explica que elas não aprendem por causa das suas capacidades cognitivas que são inferiores, ou por causa de um contexto cultural que é empobrecido, o que acontece? A gente está desconsiderando que esse contexto cultural, que esse contexto social, ele produz as relações sociais. Ele produz quem nós somos. E aí, a partir dessa análise que a Maria Helena de Souza Pato vai fazer, a gente vai começar a perceber que o problema não estava nas crianças ou no contexto cultural que era empobrecido. O problema vai estar na própria escola. A própria escola ela tem uma forma de se organizar que produz o fracasso escolar.
Então, a partir daí, a psicologia escolar educacional ela vai passar por uma grande revolução, por um processo de repensar completamente as suas bases teóricas e epistemológicas. E aí, a partir da década de 80, a gente vai ver um movimento bem interessante, que é um movimento de reconstrução das bases teórico-epistemológicas da psicologia escolar educacional, dando origem ao campo que a gente estuda hoje em dia. Então, hoje em dia, a psicologia escolar educacional ela não vai mais estar trabalhando com a criança problema, ela vai estar trabalhando com o contexto escolar educacional, pensando de que formas que a gente poderia criar um contexto que favorece, né, os processos de socialização, os processos de inclusão, os processos de participação e a construção de um sujeito autônomo, né, e emancipado. Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente está inserido e é isso que eu espero que a gente, e é dessa discussão que eu espero que a gente possa dar continuidade a partir de agora. Até já!